profeta Ezequiel. Deus quer falar conosco nessa noite. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 47. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 47. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 a seguir, faremos uso da palavra de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E me fez voltar à porta do templo, e eis que vi debaixo da soleira do templo que corria águas para o oriente, pois a frente do templo estava voltada para o oriente, e as águas desciam pelo lado direito do templo ao sul do altar. E me conduziu através da porta norte, e me fez voltar pelo caminho externo até a porta exterior voltada para o oriente, e eis que corriam umas águas do lado direito. Quando o homem saiu para o oriente, ele tinha na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Repita comigo: e me fez passar pelas águas. É pouco som para muita boca. Você está aí? Repita comigo: e me fez passar pelas águas. E me fez passar pelas águas, águas que estavam à altura dos artelhos. E mediu ainda 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que estavam à altura dos joelhos. E ele mediu ainda 1000, e me fez passar pelas águas que estavam à altura dos lombos. Quando ele mediu mais 1000, era um rio que eu não podia atravessar. Diga: eu não podia atravessar, pois as águas estavam muito altas, e se devia atravessar a nado, mas não se podia atravessar o rio. E ele me disse: viste, ó filho do homem? E ele me conduziu de volta à margem do rio. E ele me conduziu de volta à margem do rio. Diga para 3 pessoas: o raso não te serve mais. Eu vou deixar você falar melhor, ser profeta e profetiza. Levante teu dedo de profeta e de profetiza, e profetize para 3 pessoas: o raso não te serve mais. 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 Só quem pode levantar a mão e dar glória. O raso não te serve mais. Queridos, quem aqui já foi numa praia, numa cachoeira ou numa lagoa num dia de calor? É permitido pelo pastor Heber? É permitido? Né? Sim? Não é permitido não? Não. Então, não é permitido. Então aqui, quem já foi no chuveiro tomar banho? Brincadeira. Quem já foi numa praia, numa cachoeira, numa lagoa, num dia de calor como esses que estamos vivendo, uma onda de calor, onde cerca de 41 graus é mais ou menos a temperatura que está dentro da casa durante o dia. E num dia de calor você foi mergulhar para tomar um banho, refrescar, você ralou o joelho, o cotovelo, alguma parte do seu corpo. Quem já passou por isso? Olha só, aquele varão ali que levantou a mão, esse jovem aqui, se põe de pé você mesmo. Teu nome? Pode levantar os teus agora, fica de pé também. O nome do primeiro aqui, teu nome? Vinícius. E o? Israel, tu ralou que parte do corpo? Cotovelo, né? E você, Vinícius? O joelho. Acredito que quando vocês foram mergulhar, pensaram que estava fundo, estava raso e se machucaram. Sim ou não? Diga comigo: todas as vezes que mergulhamos no raso, se machucamos. Pode se assentar. Eu tenho aqui cerca de 40 minutos. Em 15 minutos eu explico o texto e o contexto, para não ter um pretexto e ter uma heresia. Em mais 10 minutos eu trago uma aplicação dessa palavra, e depois em mais 10 minutos a gente dá um mergulho, quando estiver já no fundo da palavra, nas revelações de Deus aqui dentro.
Estamos no livro do profeta Ezequiel. Esse livro é o 47º livro da Bíblia Sagrada. Melhor, no livro do profeta Ezequiel. Esse livro é o 26º livro da Bíblia Sagrada. Tem 48 capítulos e cerca de 1273 versículos. O livro do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus me fortalece. Quando nós chegamos no capítulo 47 do livro de Ezequiel, o capítulo 47 faz parte de uma sessão profética. É uma sessão profética que não começa no capítulo 47, mas começou no capítulo 40. Essa sessão profética começa no capítulo 40 e só vai terminar no capítulo 48. É uma sessão profética que está fragmentada em capítulos e em versículos. E no capítulo 40 ela começa e ela termina no capítulo 48. Se você não ler o capítulo 41, você não entende. Se você não ler o capítulo 42, você não entende. Se você não ler os capítulos todinho dessa sessão profética, você não consegue entender esse capítulo 47 a partir do capítulo 40. Todos nós conhecemos o livro do profeta Ezequiel. O que está acontecendo aqui está acontecendo no período do cativeiro babilônico. Cativeiro esse que durou cerca de 70 anos. Cativeiro onde eles entraram em Jerusalém por 3 etapas. Em 605 anos antes de Cristo, em 597 antes de Cristo, segundo sítio, e o terceiro sítio em 586 anos antes de Cristo. Todos nós sabemos que o povo foi levado para o cativeiro babilônico e ficaram lá durante 70 anos dentro da Babilônia. É interessante que quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, todos nós conhecemos o capítulo de número 37, a visão do vale de ossos secos. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e a mão do Senhor me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos e ossos sequíssimos. E não somente isso, ele me fez andar ao redor desses ossos que estavam secos. E Deus conduz Ezequiel a profetizar. Ezequiel profetiza no vale, profetiza aos ossos, profetiza aos nervos, profetiza ao músculo, profetiza à pele. E também profetiza dizendo: ó, vem dos 4 ventos, ó Espírito. E o vale é restaurado de forma milagrosa pelo poder da palavra de Deus. No capítulo 37, Ezequiel está no vale. No capítulo 38, Ezequiel está no vale. No capítulo 39, Ezequiel está no vale. Repito para você prestar atenção. No capítulo 37, Ezequiel está no vale. No capítulo 38, Ezequiel está no vale. No capítulo 39, Ezequiel está no vale. Mas no capítulo 40, a mesma mão que no capítulo 37 colocou ele no vale, essa mão vem no capítulo 40, tira ele do vale e coloca ele num lugar alto e leva ele para um templo. Vou repetir porque você não entendeu. No capítulo 37, Ezequiel está no vale, a mão de Deus levou. No capítulo 38, Ezequiel está no vale, a mão de Deus levou. No capítulo 39, Ezequiel está no vale, a mão de Deus levou. É de verdade que existem vales na nossa vida que não vão durar somente um capítulo, vão demorar 2 capítulos, 3 capítulos. Eu estou pregando para gente que está aqui e já está mais de um capítulo no vale. E quem levou não foi a mão do diabo, não foi a mão dos demônios, não foi a inveja, não foi a macumba, foi a mão de Deus que te levou. E é bem verdade que uma coisa acontece: quando o nosso vale dura mais de um capítulo, pessoas começam a abrir a boca e querer dar opinião onde Deus não mandou dar opinião. Vou repetir isso. Quando o nosso vale dura mais do que... Opa, por esse som alguém já quer adorar. Quando o nosso vale dura mais do que um capítulo, pessoas começam a levantar a mão, abrir a boca e dar palpite onde Deus não mandou palpite. Então eu entendo que pessoas abriram a boca, olharam Ezequiel, capítulo 37 está no vale, capítulo 38 está no vale, capítulo 39 está no vale. Alguém até disse: Ezequiel não vai mais sair do vale. Só que no capítulo 40, a mão que levou ele para o vale no 37, a mesma mão desceu no capítulo 40 e fez o quê? Tirou Ezequiel do vale. Por gentileza, levante essa mão que eu vou profetizar. Mas só vou profetizar para quem tiver com as 2 mãos levantadas e adorando a Deus. Assim diz o Senhor: quem pensou que a tua história ia terminar nesse vale, vai ver a minha mão ainda nesse ano te tirar do vale. Por gentileza, sustente a tua mão no céu, porque assim diz Deus da minha boca: esse ano a minha mão vai te arrancar desse vale. Se você quer isso, abre a boca. Diga para quem está do teu lado: para quem pensou que a sua história ia terminar nesse vale, a sua história não vai terminar nesse vale. A mão de Deus vai te tirar desse vale. Capítulo 40. Ezequiel é levado agora a um alto monte.
E do monte ele entra dentro de um templo. No capítulo 40 aparece um ser de bronze. Esse ser de bronze, ele tem 2 instrumentos. Ele tem um cordel, instrumento usado para ferir medidas. E ele tem uma vara, instrumento usado para correção. Esse ser de bronze, ele aparece a Ezequiel e leva Ezequiel até a porta do templo. Do lado de fora está Ezequiel. Ezequiel acabou de sair do vale. E para onde ele foi? Para o monte alto e depois para o templo. Ezequiel acaba de sair do vale. E depois de sair do vale, sabe para onde ele vai? Para dentro do templo. Ezequiel saiu do vale e não foi curtir, desenrola, bate e sai de ladinho. Porque o mesmo sol que amolece um barro é o mesmo sol que endurece outros. Enquanto uma prova quebranta uns, uma prova revolta outros. Uns passam pelo vale e dizem: eu preciso buscar mais. Outros passam pelo vale e dizem: nunca mais eu volto lá. Ezequiel passou pelo vale, mas do vale foi direto para o templo. E quando chegou no templo, aparece esse ser que é de bronze, vestido de bronze, com aparência de bronze. Ele aparece a Ezequiel com uma vara na mão, com um instrumento de ferir medidas, e vai dizer no versículo 3: e ele me levou para lá, e eu vi que ele parecia de bronze e estava em pé, junto à porta de entrada, tendo na sua mão um cordel de medir e uma vara para corrigir. Diz Ezequiel, no capítulo 40, versículo 24, este mesmo homem que pega Ezequiel, ele convida Ezequiel a entrar dentro desse templo. Esse templo não é o templo de Salomão, porque o templo de Salomão havia sido destruído no capítulo 37, com a entrada do povo da Babilônia. Esse templo não tem as mesmas medidas, é um templo espiritual. Mas o ser pega Ezequiel, no capítulo 40, versículo 24, e leva Ezequiel até dentro desse templo. Ezequiel vai dizer que esse ser me convidou a entrar no templo e me levou para o templo pela porta do sul. Diga comigo: pela porta. Está fraco? Diga: pela porta do sul. Capítulo 41, Ezequiel está no templo. Capítulo 42, Ezequiel está no templo. Capítulo 43, Ezequiel está no templo. Capítulo 44, Ezequiel está no templo. Capítulo 45, Ezequiel está no templo. Capítulo 46, Ezequiel está dentro do templo. Capítulo 47, versículo 2, Ezequiel vai dizer: eu saí do templo pela porta do norte. Só que no capítulo 46, versículo 24, ele entrou no templo pela porta do sul. Ezequiel entrou pela porta do sul e saiu pela porta. Entrou pela porta do sul e saiu pela porta. Ezequiel capítulo 46, versículo 9, diz o Senhor: quem entrar dentro da minha casa para adorar, entra pela porta do sul, sai pela porta do norte. Se entra pela porta do norte, sai pela porta do sul. Você não está entendendo? Ezequiel está dizendo: eu entrei pela porta do sul, adorei a Deus e saí pela porta do norte. Pastor Kadosh, me explica. Quem vem no templo para criticar, sai do mesmo jeito. Quem vem no templo para falar fofoca, sai do mesmo jeito. Quem vem no templo para dar nota para mensagem, para dar nota para o cantor, sai do mesmo jeito. Quem vem no templo para arranjar namorado, não arranjar namorada, sai do mesmo jeito. Quem vem no templo para ir no banheiro, ficar batendo selfie, postando no Instagram, sai do mesmo jeito. Mas quem vem no templo para adorar, entra por uma porta e sai por outra. Opa, olha lá. Quem vem no templo para adorar, entra por uma porta e sai por outra porta. Por gentileza, diga para ele, diga para ela: é impossível, se você veio adorar, sair daqui de dentro do mesmo jeito. Você pode ter entrado pela porta do sul, mas vai sair diferente pela porta do norte. Se isso é verdade, por gentileza, levante a sua mão para o céu, para adorar o Deus que vai te mudar de porta nessa noite. Capítulo 47. Esse ser pega Ezequiel e leva ele até a porta. Quando ele está na porta do norte, saindo, ele vê que de dentro, debaixo do altar, nasce um rio, um fluir de águas. Que rio é esse? É o rio da vida, o rio de águas correntes, o rio de águas purificadoras. Rio do quê? Águas purificadoras. No âmbito literal, esse rio é o rio da vida.
Rio da vida que no reinado milenar de Cristo, ele vai purificar o rio Mar Morto e vai transformar o Mar Morto. No âmbito simbólico, esse rio é o Espírito Santo de Deus. Jesus, pregando em João capítulo 7, 37, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e isto ele dizia acerca do Espírito. Porém, no âmbito alegórico, esse rio hoje, nessa noite, é o seu ministério, é a sua chamada, é o dom que Deus deu sobre a sua vida, e é dentro desse âmbito alegórico, trazendo esse rio como se fosse a sua chamada e o seu ministério, que eu quero pregar nessa noite. Capítulo 40 aparece um ser de bronze. Que esse ser é uma teofania, uma manifestação de Deus, como um anjo aparece esse ser. E quando esse ser aparece para Ezequiel, ele vai levar Ezequiel para dentro do templo, andar dentro do templo, levar para fora do templo e no altar que está nascendo águas. Quem é esse homem, pastor Kadoshi, que aparece Ezequiel? É o mesmo homem que lutou com Jacó a noite toda no Val de Jaboque e mudou o nome dele de Jacó para Israel. Quem é esse homem, pastor Kadoshi? É o mesmo homem que aparece a Manoá no campo, e quando Manoá pergunta: me diga qual é o teu nome, para que quando a criança nascer eu possa te dar um presente. Esse homem diz: por que tu perguntas o meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Quem é esse homem, pastor Kadoshi? É o mesmo homem que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, o rei diz: jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, agora eu vejo 4 homens soltos e passeando no fogo. Quem é esse homem? É o 4º homem da fornalha. Pastor Kadoshi, quem é esse homem? Esse homem é aquele que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio. Quantos creem que esse homem está aqui nesta noite? Mediu 1000 côvados. Ezequiel diz: águas que me davam pelos pés. Mede mais 1000 côvados. Águas que me dão pelo joelho. Mede mais 1000 côvados. Águas que me dão pelos lombos. Ezequiel diz: ele me fez passar. 3 vezes Ezequiel repete: ele me fez passar. Ele me fez. Ele me fez. Ezequiel está dizendo: se fosse por mim, se dependesse de mim, eu não queria passar, mas ele me fez passar. Ezequiel está dizendo: se dependesse de mim, eu não ia entrar naquele rio. Se dependesse de mim, eu ia ficar no seco, no local de seguro, no local aonde está o meu comodismo e o meu conforto. Mas quando eu queria ficar no seco, esse ser apareceu e ele me fez passar. Ezequiel, então por que você entrou dentro desse rio? Ezequiel, por que você molhou o pé? Ezequiel, por que você molhou o joelho? Ezequiel, por que você molhou os lombos? Porque ele me fez passar. Ezequiel está dizendo: escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Escolhido não se manda. Ezequiel está dizendo: por mim eu não queria. Fala, Ezequiel, eu não queria participar do congresso de adolescente, eu não queria ir para os ensaios, eu não queria adorar, eu não queria mais estar na regência, eu não queria mais estar na liderança, eu não queria nem estar aqui nesse sábado. Eu queria estar em casa, curtindo no cinema, passeando no shopping, no ar-condicionado, assistindo Netflix, curtindo o Pan, curtindo Sintonia. Mas por que você está aqui? Porque quando eu estava lá, ele apareceu e me fez passar, me fez passar, me fez passar. Diga para ele, diga para ela: escolhido não tem escolha. Diga para ele, diga para ela: escolhido não se manda. No capítulo 8 de Ezequiel, no versículo 3, Ezequiel vai dizer no versículo 1: eu estava dentro da minha casa com os anciãos da cidade, e de repente a mão de Deus desceu na minha casa, me pegou pelos cabelos e me levou em visões a Jerusalém. Deus não perguntou se Ezequiel queria ir, era Ezequiel dizendo: eu não quero sair de casa hoje eu quero ficar dentro de casa. Aí Deus aparece e diga: nem que eu te arraste pelos cabelos, você vai. Você não está entendendo. O dia que você dizer não, nem que Deus tenha que te pegar pelos cabelos, Deus vai te pegar pelos
escolha. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, para os jovens que estão aqui, as irmãs que estão aqui, os obreiros do altar, para os pastor Hébio, se eu queria o ministério pastoral, se eu queria ser pastor, se eu queria ser líder, se eu queria estar aqui como co-pastor do pastor Hébio, pastor auxiliar, perguntasse para o Natan, talvez não hoje, mas atrás perguntasse: Natan, você queria ser cantor? Você queria cantar? Vocês queriam ser líder, dirigente de círculo de oração? Você queria estar na sonoplastia? Você queria ser músico? Está aí tocando? Muita gente ia dizer: eu não queria. Aí a pergunta é essa: se não queria, por que tá? Porque Ele te fez passar. Escolhido não tem escolha. Então não vem com essa de dizer: eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou reger. Ele vai te pegar pelos cabelos, vai te arrastar, vai te fazer pregar, vai te fazer cantar, vai te fazer reger. Não adianta dizer depois desse congresso: eu não participo de mais nada. Ele vai lá no teu endereço, no teu CEP, não vai nem bater na porta do quarto, vai atravessar, vai te pegar pelo cabelo e vai dizer: volta a cantar, volta a pregar, volta a reger. Escolhido não tem escolha. Diga para ele, diga para ela: no dia que você quiser parar, ele vai te ensinar que escolhido não tem escolha. E ele me fez passar. Não vou tocar mais, não vou pregar mais, não vou reger mais, não vou liderar mais. Ezequiel disse: eu estava na minha casa, a mão dele desceu, me pegou pelos cabelos e me arrastou. Isso me lembra uma cena com Maria Raimonda da Silva, minha mãe. Minha mãe um dia disse: vai para a escola amanhã? Eu falei: vou, tem prova. Fiquei o dia inteiro, até tarde à noite, vendo TV. Minha mãe disse: vai dormir? Eu falei: já vou. Deitei tarde, 6 da manhã. Minha mãe disse: acorda, Serginho. Eu disse: eu não vou hoje. 6h15, acorda, Serginho. Eu não vou hoje. 6h35, a negona já com o olho roxo bateu no quarto: acorda, Serginho. Eu disse: eu não vou hoje. 6h45, eu entrava às 7 horas. A negona voltou com a cinta. Eu entrei sentada: levanta, Serginho. Naquele tempo eu tinha um pouco de cabelo duro. Ela me pegou pelo cabelo, me jogou da cama. Ela disse: aqui nessa casa, enquanto você estiver aqui, quem manda não é você, sou eu. Você pode até mandar na tua casa, mas aqui dentro, escolhido não tem escolha. Nem que Deus tenha aqui em 2023 te pegar pelos cabelos e te arrastar, você vai começar a exercer a chamada que Deus tem para a tua vida, jovem. Você vai começar a exercer o ministério que Deus tem para a tua vida, porque escolhido não tem escolha. Deus vai te arrastar pelo cabelo, mas você vai atender a chamada de Deus para a sua vida. Ezequiel, sim, Deus, o que ele fez? Ele mediu 1000 côvados, e depois mais 1000 côvados, 500 metros, e depois mais 1000 côvados. Ezequiel está dizendo: as medidas eram a mesma, as mesmas medidas sendo as mesmas, eles iam atingindo áreas diferentes do meu corpo. Mediu 1000 côvados, pegou meu pé. Mediu 1000 côvados, pegou meu joelho. Mediu 1000 côvados, pegou meus lombos. Ezequiel, não estou entendendo. Ele mediu 1000 e eu andei os 1000. Ele mediu mais 1000, eu só andei 1000. Eu não andei 1010, eu não andei 1020, eu não andei 1030, eu não andei 1040, eu não andei 1050, eu andei os 1000 côvados. Por que, pastor? Segunda lição: respeite a medida do teu ministério, a medida do teu chamado. Quem não respeita a medida de Deus, morre afogado. Quem não respeita a medida de Deus, morre afogado. Deus só tem compromisso com quem está na medida que Ele mediu. Se Deus pediu, jovem, para ser regente, não queira ser líder, fica na medida de Deus. Se Deus pediu, jovem, para ser cooperador, não queira ser diácono, fica na medida de Deus. Se Deus pediu para ser auxiliar, não queira estar acima, fique na medida de Deus. Se Deus pediu para cooperar, não queira ser evangelista agora,
fique na medida de Deus. Diga para quem está do outro lado: é necessário ficar na medida de Deus. Parece que na medida de Deus, pastor Hélio, as coisas não vão acontecer, mas a medida de Deus era perfeita. Quantos aqui já ouviram falar de Arão, irmão de Moisés? Deus tinha para Arão um ministério poderoso, um sacerdócio. Ele ia ser sacerdote, ele ia ministrar no altar. Mas sabe o que Arão fez? Arão queimou a chamada. Arão queimou o tempo da largada. Arão sai do Egito com o povo. Quando sai do Egito, Moisés está agora no monte, orando, clamando, buscando. Josué no pé do monte. Arão sendo pressionado pelo povo, dizendo: cadê Moisés? Onde está Moisés? Será que está vivo? Moisés morreu. Arão é pressionado. Arão, ele tem muita flexibilidade. Ele dá ouvidos ao povo. Pega os brincos de ouro, as correntes de ouro, coloca num buril e faz um bezerro de ouro. 2 bezerros de ouro. Arão está com um buril. O que é buril, pastor? Era uma forma que ele trouxe do Egito. Está indo para Canaã, mas ainda está usando formas do Egito. Vou repetir isso. Está indo para Canaã, mas ainda está usando formas do Egito. Vou repetir isso. Está indo para Canaã, mas ainda está usando forma do Egito. Ele pega o buril. A pior coisa é querer viver o novo baseado naquilo que aconteceu no passado. O que Arão faz? Arão tem uma chamada poderosa. Arão tem uma chamada poderosa, vai ministrar no altar. Só que Arão não espera o tempo de Deus, não espera a medida de Deus. E ao invés de ministrar no altar de Deus, vai ministrar no altar do ídolo. Pastor Kadosh, não entendi. Você vai cantar aqui, você vai pregar aqui, mas enquanto a medida não chegar, está proibido de ir no caracol do mundo pregar. Está proibido de ir no caracol do mundo cantar. Deus está dizendo: não queima a largada. Se não chegou o tempo de cantar aqui, não diz: ninguém está me vendo, estão te vendo. Você está proibido e proibida de chegar no mundo a receber um cachê para cantar lá. Diga para o irmão: não queima a largada. Fica na medida de Deus. 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 Pastor, nós pagamos 300 contos por 1 hora. Você não precisa do altar do diabo. Deus vai te usar no altar dele. Fica na medida. Diga para o irmão: espere o tempo de Deus. Ezequiel agora ele entra no rio. Quando ele está dentro do rio, ele vai com águas até os lombos. Quando Ezequiel chega com as águas do lombo, entenda isso. Todos nós pregamos erroneamente, pastor Ana Kadosh, que Ezequiel mergulhou. Só que Ezequiel nunca mergulhou nesse rio. Ezequiel diz: eram águas que estavam nos meus lombos, eram águas profundas, rio que eu não podia atravessar. Ezequiel não sabia nadar. E quem não sabe nadar, quando chega no fundo, tem fobia e quer voltar. Ezequiel está com águas nos lombos, está pela metade. É aqui que ele tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou eu vou para o fundo, ou volta para o raso. Porque Deus não quer ninguém pela metade. Diga: água nos lombos. Diga: pela metade. É aqui que você tem que tomar a decisão. Ou vem para o fundo, ou volta para o raso. Deus não quer ninguém pela metade. Ezequiel está dizendo: Ele me fez passar águas nos pés, Ele me fez passar água no joelho, Ele me fez passar água nos lombos. Mas quando a água chega no lombo, esse mesmo anjo não convida Ezequiel a passar. Ele fica parado. Era o anjo dizendo para Ezequiel: Ezequiel, na 4ª medida, eu não vou voltar para te buscar. Agora, profeta, é você que decide se você vai ou se você volta. Na metade não dá para ficar. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu te trouxe até aqui. Daqui para frente, se você quer se afundar mais, não depende de mim, só depende de você. Ezequiel, eu te trouxe até aqui. Se você quiser viver mais de Deus agora, não depende de mim, só depende de você. Diga: águas nos lombos. E Ezequiel, vai ou volta? Ezequiel não decide ir. Ezequiel decide retornar. Ezequiel decide voltar.
Ezequiel está dizendo: chegou o momento de Deus na minha vida, só que eu não quero ir, eu quero voltar. Ezequiel voltou na metade. Por quê, pastor? Porque pior do que não ser é ser pela metade. Diga comigo: pior do que não ser é ser pela metade. Ezequiel, e aí? É crente ou não é? Vai ou não vai? Ezequiel decidiu voltar. Era para mergulhar. É aqui que eu quero me convidar a entender isso. Você tem que tomar uma decisão. Até aqui Deus te trouxe. Até aqui a tua liderança te trouxe. Até aqui o teu pastor te trouxe. Faltava no culto, ligava: tá tudo bem? Faltava no ensaio, era um grupo já na tua casa te visitando. Você passou pelas águas nos pés. Você passou pelas águas no joelho. Você passou pelas águas no ombro. Só que agora Deus está dando uma ordem: daqui para frente é com você. Ou vai para frente e mergulha, ou volta para o seco. Mas sabe o que é o nosso problema? Quando estava no mundo você mergulhava. Quando estava no mundo você mergulhava madrugadas no forró. Você mergulhava madrugadas na discoteca. Você mergulhava madrugadas dançando. Agora Deus está dizendo: eu quero que você mergulhe na minha presença. Pastor Kadosh, eu não estou entendendo. A mensagem é bem simples hoje. Deus está dizendo: é impossível você está 2 anos nessa igreja, 5 anos nessa igreja, 10 anos nessa igreja, mergulhou, entrou no rio de Deus para ter uma chamada poderosa que Deus teve na tua vida, mas até hoje ainda não é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o maior presente de Deus para a igreja depois da salvação. É impossível você estar aqui há 2 anos numa igreja pentecostal, uma igreja viva, cheia de Deus, cheia de poder, está aqui há 2 anos, está aqui há 3 anos, está aqui há 4 anos, está aqui há 5 anos, há 8 anos, mas até hoje não foi batizado com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque você decidiu não mergulhar como Ezequiel. Você decidiu voltar para o seco. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou pedindo, volta! 5 anos ainda não é batizado com o Espírito Santo. Há 6 anos está aqui e ainda não fala línguas. Há 8 anos está aqui e ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Não mergulha no texto bíblico. Agora é com você. Agora é você que tem que mergulhar. Escola bíblica dominical, culto de ensino, vem para aprendizado. Deus está te convidando a mergulhar nessa noite. Diga para ele, diga para ela: Deus está te convidando a mergulhar nessa noite. Ezequiel passou pelas águas no joelho. O joelho é o meio do caminho. O joelho, ele tem um osso chamado patela. A patela era na forma de um triângulo. Na forma de e o triângulo tem 3 pontas. Quando a água pega o joelho de Ezequiel, é Deus dizendo: Ezequiel, agora você está aprendendo a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas não adianta ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e não dar mergulho. Ezequiel, eu estou te chamando para mergulhar, Ezequiel. A água bate no joelho de Ezequiel. Os joelhos, eu tenho um problema no joelho esquerdo, uma deficiência. O joelho do ser humano, o joelho do homem, de um ser humano. O ser humano tem 206 ossos. Os ossos mais duros, a caixa torácica e o crânio. O crânio que protege a cabeça, a massa encefálica, os neurônios do crânio. O tórax que protege o coração. Porém o joelho de todo ser humano, de todo homem, ele é capaz de suportar uma carga 3 vezes maior que o seu peso. Você pode ver que toda atleta, quando ele machuca, é o joelho. O joelho ele é capaz de suportar 3 vezes o peso da pessoa. Se a pessoa pesa 100 kg, o joelho consegue suportar o impacto de 300 kg. Então quando Ezequiel está com as águas pelo joelho, Ezequiel está na Babilônia. E o que tem na Babilônia? Tudo aquilo que é contrário a Deus. Aqui dentro é 2 graças, ele ou ela. E na Babilônia tem 3 graças. E Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, todo mundo está achando que você vai quebrar. Só que quando as águas baterem no teu joelho, eu estou te dando estrutura para não quebrar e para suportar. Eu estou pregando para a gente aqui que parecia que ia quebrar em 2023. Mas Deus está dizendo: eu estou te dando estrutura e eu estou te dando força para você não quebrar em 2023. Muita gente olhou para a tua vida e disse: ele vai quebrar, ela vai quebrar, não vai suportar. Mas Deus está dizendo: eu estou te dando estrutura nesse ano para você não quebrar em 2023. Diga comigo: águas no joelho. Diga: águas no joelho. Eu aceitei Jesus no dia 18 de abril de 2004. Essa data
Era um culto de Páscoa. E por que o Senhor foi pela igreja? Eu trabalhava dentro de um local chamado Jardim Acapulco, um loteamento no Guarujá, onde alguns jogadores como Neymar, como Robinho, tem casa lá dentro e vários artistas. Eu trabalhava na portaria. Certa madrugada eu estava na portaria trabalhando, na portaria social onde passavam os donos dessas residências, e passou um veículo, era um Mercedes Classe A na época, placa 33, 37, final do placa mesmo. Quando passou, houve um problema na cancela para não abrir. Eu fui até perto do veículo, a pessoa baixou o vidro, era uma mulher branca, cabelos pretos, uma mulher muito bonita. E quando ela entrou, eu perguntei a um companheiro: onde ela mora? Ele deu o endereço dela. Eu disse: essa mulher é muito bonita. Ele disse: nem dá. Por quê? Ela é crente. Eu falei: ah é? Tudo bem. Dia seguinte, eu vou na casa de um amigo meu chamado Denis. O Denis foi da igreja, era do grupo de adolescentes, mas estava afastado. Eu falei com o Denis: Denis, me dá um versículo na Bíblia. Para quê? Para eu dar cantada a uma mulher crente. Ele: é doido, Deus vai tratar contigo. Eu falei: deixa tratar. O Denis abriu a Bíblia, começou a ler, pastor. Me deu um verso de Cantares. Eu escrevo uma carta, coloco os versos de Cantares, coloquei meu telefone e falei: Deus te abençoe, me liga. Mandei a carta para ela. Dentro daquela empresa tinha um documento chamado RIJA. Que era o RIJA? Regulamento Interno do Jardim Acapulco. E no inciso 3 do regulamento dizia: qualquer segurança que tiver contato com o proprietário ou proprietária, sem que seja da vontade dele, será mandado embora por justa causa. Ou seja, quando ela pegou a carta, ela leu, ela disse: que homem abusado, vou ligar para a administradora desse loteamento para que ele seja mandado embora. Só que quando ela ia ligar para me mandar embora, Deus falou com ela: esse moço tem 1 semana de vida, ele vai sofrer um acidente na rodovia Cônico Domênico Rangoni, vai cair de moto, um caminhão vai frear sobre a cabeça dele, vai estourar o cérebro dele, massa cefálica vai cair no chão, ele vai morrer, ele tem 1 semana de vida. Eu te dou uma ordem, pregue a minha palavra para ele. Eu tive um sonho, não contei esse sonho para ninguém. Eu sonhei que eu estava de moto na rodovia Cônico Domênico Rangoni, não conhecia Deus. De repente, um caminhão me fecha, eu perco o controle e eu caio. Quando eu caio no sonho, eu olho, eu vejo um pneu passando em cima da minha cabeça. Eu saio do meu corpo, e quando eu saio do corpo, vejo massa cefálica. Eu vejo nitidamente um buraco se abrindo, e desse buraco que se abre uma mão queimando em chamas, me puxa para dentro desse buraco. E eu começo a ver bichos de fogo que querem me morder, mas eu não estou com o corpo aqui, mas eles começam a me morder e começam a gritar, e o buraco se fecha, eu não consigo sair. Eu não contei esse sonho para ninguém. Minha mãe tinha me dado uma imagem preta. Eu peguei essa imagem, coloquei ela sobre a minha cama, dobrei o joelho e comecei a falar com essa imagem. Eu não entendia quem era Deus. Meu telefone no dia seguinte tocou. Quando toca, quem é? Essa mulher. Eu disse: quem é? Ela é outra pessoa. Eu pensei: se ligou, caiu na minha. Ela: eu quero te ver. Eu falei: tudo bem. Na onde? Ela falou: marca o lugar. Eu disse: na Praia do Tortuga, um dos lugares mais escuros e bonitos do Guarujá. Na época, eu era crossfit, fazia academia. Pensei: vou colocar a roupa mais apertada para ter encontro com ela. Fui de moto. Porém, antes de ir para o encontro, eu conheci um amigo meu chamado Jailson, que trabalhava comigo. Ele disse: onde tu vai hoje? Eu disse: eu vou no encontro com uma crente. Ele disse: se eu fosse você, eu não ia. Eu disse: por quê? Você vai virar um crente. Eu falei: não vou. Ele disse: a minha mãe trabalha com os espíritos que falam o futuro. Eu queria que você fosse lá hoje. Eu vou ligar para ela te atender. Falei: tá bom, fomos. Quando chegou lá, nada da mãe dele me atender. A mãe dele está sentada no banco. Sentada no banco, com charuto na mão, um copo de cachaça, balançando a cabeça, dizendo: aguarda que eu já vou te atender. De repente ele disse: pode entrar. A mãe dele olhou para mim, endemoniada, e disse: é o seguinte, você tem um encontro com uma moça, é melhor não ir. Eu disse: por quê? Ela é crente. Eu falei: mas eu vou, não vá. Eu estou vendo em visão você com terno preto, camisa branca, gravata preta, um livro preto na mão, e sendo um deles, e pior, pregando em vários lugares falando. Eu disse: eu vou. O Espírito tomou a boca dela, maligno, e me disse: não ouça o que ela vai falar, não deixa ela falar nada. Olha isso, o diabo com medo. Quando eu fui, eu pensei: meu plano, quando eu chegar de moto, vou apertar a mão dela, vou puxar ela e vou beijar ela na boca para ela não falar nada. Lá vai eu de moto, escute adolescente, lá vai eu de moto. Ela está parada na porta do carro, eu desço da moto. A
aperta a mão dela. Quando eu vou puxar o braço dela, parecia que tinha uma tonelada. Ela segurou minha mão, apertou e ela disse: você sabia? Eu disse: o quê? Ela gritou: o sangue de Jesus tem poder. Naquele momento eu fico parado. Ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu paraliso. Quando eu paraliso, ela disse: você conhece Jesus? Eu disse: conheço. Ela disse: vamos até a areia da praia caminhar. Começamos a caminhar. Ela: como você conhece Jesus? Eu disse: minha mãe me deu uma imagem. Eu dobro os joelhos todo dia e falo com essa imagem. Ela disse: a minha Bíblia diz: tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão e não te segura. Tem perna e não te socorre. Mas o meu Deus tem boca e fala, Sérgio. Tem ouvido e ouve. Tem olhos e está nos vendo agora. Tem braço e pode te segurar. Tem pés e vai vir andando em corpo. Ela disse: você conhece Jesus? Eu disse: conheço do meu jeito. Ela: eu quero convidar você aí num culto. Eu: que dia? Ela: no domingo. Eu falei: olha, cada um tem sua religião. A palavra religião vem do latim, que significa religar. O homem tentando se religar a Deus. Ela disse: eu não estou te chamando para religião, eu estou te chamando para ter um encontro com Cristo. Eu disse: eu não vou. Ela: tudo bem. Deus está me dizendo que daqui a uma semana você vai cair de moto. Você vai cair de moto, o caminhão vai frear na tua cabeça. E quando frear na tua cabeça, automaticamente vai se abrir um buraco, você vai ficar lá dentro, vai querer sair e o buraco vai se fechar. Eu disse: como você sabe isso? Deus me revelou o teu sonho. Quer ir para o culto? Eu falei: eu quero ir domingo para o culto. Meu pai é um oficial reformado da aeronáutica. Eu não tinha nenhuma blusa social. Peguei uma camisa cinza do meu pai, social emprestada. Lá vai eu para o culto. Cheguei no culto, segundo culto. Primeiro era às 17 horas, segundo às 19 horas. Uma igreja grande, quase 1000 pessoas dentro do templo. Quando eu cheguei, desci da moto, fui lá na porta da igreja. Tinha um rapaz: Pai do Senhor. Eu não sabia o que era isso. Falei: e aí, beleza? Boa noite, legal. E ele: seu nome? Eu falei: pra quê? Pra apresentar. Eu falei: não quero, ele tem que apresentar. Dei meu nome. Ele falou: peraí. Eu falei: não tem lugar para sentar. Ele falou: para visitante tem. O rapaz se levantou, eu sentei no último lugar do lado. Um pastor chamado Edmar está pregando. Quando o pastor Edmar está pregando a palavra de Deus, Deus toma esse homem no meio do culto. Ele começa a pular e diz: você de cinza. Todo mundo olhou para trás, eu também olhei. Ele falou: você mesmo, moço moreno que está de cinza. Se for de pé, eu coloquei de pé. Ele disse: na tua vida há uma porta. João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á e encontrará pastagem. Mas também um abismo, abismo, Salmo 42, 7. Um abismo chama um abismo, um problema gera outro problema. Você tem uma semana de vida. Quando eu olho para o lado, ela está do lado. Eu disse: você contou? Ela disse: não. Falei: como ele sabe? Era Deus. Eu falei: Deus sabe da minha vida para todo mundo? Você tem uma semana de vida. Se você aceitar Jesus, você entra pela porta. Se você não aceitar, você vai entrar no abismo. Você quer se entregar para Cristo? Todo mundo me olhando. Eu me levantei, fui lá na frente e entreguei minha vida para Cristo. Acabou o culto. Cheguei nele e falei: agora eu sou crente, posso ficar com você. Olha isso. Ela disse: você tem que buscar a Deus, mergulhar. No dia seguinte tinha um culto de oração. Ela falou: vinha para o culto de oração. Na segunda-feira eu fui no culto de oração. Começava às 19 horas, eu nunca orei. Cheguei no culto de oração, pensei: não tem ninguém. A igreja estava lotada, todo mundo ajoelhado. Só tinha um lugar para sentar na frente. Sentei. Todo mundo de joelho, eu ajoelhei e comecei a orar. Não sabia orar, comecei a rezar. Quando eu comecei a rezar, um rapaz do lado, chamado Eduardo Moreno, disse: oh, isso não pode falar aqui dentro. Eu falei: por quê? Não pode. Tem que falar com Jesus. Eu falei: eu não sei. Fala a tua história, fala o que está sentindo para ele, o que está passando, manda ele mudar a tua vida. E no final fala: em nome de Jesus, amém. Eu fiz essa oração em 2 minutos. Eles ainda continuaram de joelho mais 1h30. Quando estava acabando a oração, que começaram a cantar, esse moço do meu lado começou a suar e falar umas línguas estranhas. Eu não entendia, que era o batismo do Espírito Santo. Ele começou a falar alto e um monte de gente começou a falar. Eu olhei para ele e disse: eu queria ter isso. Ele disse: isso tem que buscar muito a Deus. Eu disse: eu quero. Ele: quando acabar a oração, eu falo contigo. Acabou a oração, ele falou: teu nome? Eu falei: Sérgio. E o seu? Ele falou: Eduardo. Ele: tu conhece um monte? Eu falei: não conheço um monte não. Ele: tem veículo? Eu falei: tem o de moto. Ele: meia-noite me pega na rodoviária do Guarujá. Pra quê? Vamos no monte. Aí pensei que era um lugar totalmente diferente. Fui de tênis branco, todo apertadinho, todo marabondinho. Chegou no monte, peguei ele, fui subir o monte. Ele falou: peraí, varão, desce da moto. Falei: por quê? Deus gosta de sacrifício, vamos subir a pé.
25 minutos de subida. Tu dá risada que não era você. Aí ele disse, é o seguinte, antes de subir tem que orar. Fizemos uma oração. Chegou em cima do monte, mato, borrachudo, lama e barulho de glória a Deus, e não vê ninguém. Estava orando num abismo, era um penhasco. 1 da manhã, nada. 2 da manhã, nada. Eu falei, e aí? Ele falou, fica dando glória, 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 glória. Segundo dia de crente, glória, 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 glória. Quase 3 da manhã, eu revoltado, não acontecia nada. Passa uma senhora chamada Jane. A irmã Jane na época tinha uns 70 anos de idade. Essa mulher chamada Jane, ela veio pulando numa perna só, rodando e falando em línguas. Passou por mim, quando passou, eu disse, que loucura. Ele disse, isso não é loucura, respeita, é poder de Deus. Ele falou, se ajoelha e pede perdão. Me ajoelhei e pedi perdão. Domingo eu estou no culto, dizendo, eu quero batismo com o Espírito Santo. Eu quero batismo com o Espírito Santo. Pastor Edmar está pregando. Quando ele está pregando, ele para a pregação e disse, Jesus me revelou agora que no meio dessa multidão vai batizar um com o Espírito Santo. O que eu fiz? Entendi, Deus está falando comigo. Me levantei. Ele falou, vem cá na frente, moço. Quando eu fui, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu senti um calor na cabeça, desceu para o corpo. Comecei a rodar na igreja e comecei a falar em línguas. Chego em casa, eu não consigo falar português. Eu fiquei 3 dias falando em línguas, 3 dias sem comer, só bebendo água. Cheguei em casa, minha mãe disse, tudo bem, filho? O que foi? Tudo bem? O que foi? O xeramacalabaxuri me canta na baia. Minha mãe chamou meu pai e falou, Pedro, o Sérgio está com algum problema. Eu fiquei falando em línguas. Dia seguinte, eu estava de folga, trancado no quarto o dia inteiro e falando em línguas. Madrugada, eu não consegui dormir, fiquei falando em línguas. Já estava 24 horas acordado falando em línguas. Minha mãe sabia que eu gostava de bolacha passatempo e de Toddy, que é melhor que Nescau. Ela trouxe, eu não quis. Comprou pizza, eu não quis. Por que você não quer comer? Eu falei, não quero comer, não tenho fome. Só que a minha mãe, eu queria falar na minha mente em português, mas saía tudo em línguas estranhas. Eu queria falar português, saía tudo em línguas estranhas. Na minha cabeça, não quero comer, não tenho fome. Quando saiu na minha boca, cheira macalabaxuri me canta na baia. Dia seguinte, tenho que trabalhar. Meu cartão de vale transporte venceu, esgotou o saldo. Eu só tinha uma nota como se fosse R$50 passar. Entrei no ônibus, 5 e 10 da manhã, lotado de amigos meus do trabalho. Eu pensei, não posso falar com ninguém. Como eu vou falar? Tinha um pastor chamado Tarcísio no ônibus. Ninguém sabia que eu tinha me convertido. Entrei no ônibus. O cobrador me chamava de Black, porque eu era muito bagunceiro. Ele aí, Black, beleza? Eu quero. Deu dinheiro. Ele, pô, tu não tem troco, vamos cedo, 5 e 10 da manhã? Eu. Tá triste, meu? Aconteceu alguma coisa? O que não fala? Gato comeu tua língua, Black? O que foi? O nisso, um amigo meu se levantou e disse, Marcelino, tá doido, tá doido. Pastor Tarcísio se levantou 5h25 no ônibus e disse, Marcelino não tá doido. Ele aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. O meu amigo chamado Eliseu era de uma igreja batista tradicional. Ele estava no ônibus, quando ele me viu falando em línguas, ele foi me dar um abraço, foi batizado com o Espírito Santo às 5h35 da madrugada. Pego do ônibus, mergulha. Ei, cheguei em casa no 3º dia, após o trabalho. Um pastor chamado Paulo Mendonça, presidente da igreja triunfante no Guarujá, me contou isso. Ele disse que a minha mãe ligou para ele a pedido de uma mulher. Ele disse que minha mãe ligou para uma mulher de uma igreja neopentecostal. E a mulher disse, o que está acontecendo? Meu filho está falando de negócio estranho. A mulher disse, é demônio. Liga para tal pastor que ele expulsa. Ela deu o telefone do pastor Paulo, um homem pentecostal, e disse, eu não conheço o Senhor, não sou católica, mas meu filho está com demônios trancado no quarto, 3 dias saiu para trabalhar, não come, só bebe água e fala uns negócios estranhos. E está estranho ele. Está com o olho vermelhado, está estranho, olha isso. Ele foi na minha casa, eu trancado no quarto, falando em línguas, orando em línguas. Eu ouço barulho de campainha, mas não sei quem é.
Ele disse que quando chegou, minha mãe disse: está lá com os demônios falando, vem. Ele foi entrando, ficou 2 dias, um dia em jejum. Foi de jejum na minha casa. Ele disse que quando chegou na porta do meu quarto, ele me ouviu falando em línguas. E nisso ele sentiu um fogo que pegou da cabeça aos pés dele. E quando ele pôs o ouvido na porta para querer ouvir direito, eu falando em línguas dentro do quarto, Deus interpretou para ele assim: o meu servo aí dentro não está endemoniado, o meu servo está cheio do meu espírito. Aí nisso, do lado de fora da porta, pastor Paulo começou a falar línguas. Quando ele começou a falar línguas do lado de fora, eu me levantei falando em línguas, pensando: quem está falando em línguas? Quando eu abri a porta, eu vi um homem pulando. Eu saí marchando, ele saiu marchando na minha casa. Minha mãe levantou a mãe e gritou: Pedro, os dois têm demônio. E saiu o pastor marchando, saía marchando. O que é isso? É tempo de mergulhar. Orando um dia de madrugada dentro de casa. 4º dia eu orando. 4º dia de conversão, Cauã, eu orando. E me disseram: jejua, não come. Fica 7 dias sem comer. Olha que loucura. 4º dia sem comer, pastor Heber Valério. Estourando de madrugada em casa. Quando eu estou orando de madrugada, uma voz me disse: tudo isso é mentira, nada disso existe. Na minha mente eu disse: olha a seta do diabo. Falei: Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não estou entendendo ainda. Se tu existe, me dá um sinal. Lembro como hoje, um clarão começou a descer do céu. Eu olhava para cima no meu quarto, eu não vi o teto, eu vi o céu claro. Na madrugada, o clarão descendo. Assustado na minha cama, de joelhos, fechei os olhos, eu não quero ver isso. O clarão como se descesse na garagem. Da garagem havia um corredor que ia até os quartos. Esse clarão veio andando, chegou na porta do quarto, do lado de fora na janela. A janela na madrugada começou a tremer e a bater. Eu pensei: vou gritar, pegar minha mãe, só que eu não conseguia falar português. Quando eu pensei em falar, minha boca travou. Começou a clarear tudo. E uma voz forte gritou no meu quarto: e agora? Você crê ou não crê? Me levantei, falando em línguas. Ouvi um endereço no meu ouvido. Era madrugada. Me levantei falando em línguas. Quando eu saí de madrugada desse endereço, parei no endereço. Deus me disse: chame tal pessoa pelo nome. Gritei o nome de uma pessoa várias vezes na madrugada. Saiu uma senhora. Quem é você? Eu falei: não sei quem é a senhora não. Eu me converti tem 4 dias. Deus me mandou sair de casa, pegar o ônibus, ir até aqui nesse endereço, chamar a senhora por esse nome, e me disse: volta, volta, volta. A mulher abriu o portão, se ajoelhou e disse: eu estou 15 anos afastada do evangelho. Voltou para Jesus. Deus me disse: eu marcarei a tua vida com sinais, te usarei na palavra, mas quando tu veres clarão nos teus olhos pregando a palavra, saberás que eu estarei te dando revelações. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo clarões nos meus olhos. Os céus se abriram, o céu de branco desceu. Repúdia, crafória, hombre nosso Deus é muito forte. Caposte fácil, sim Deus, reparia, remicópia, reminúria, querelepéria, remuti, calavuri, quepéria, pela praia. Leforia, memude crescio, meraforque nereforia, remando que boria terio, lefaria turi que minéria, andou e caminhou. Parou na frente dessa senhora de blusa branca. Se põe de pé, por gentileza. Estou terminando. Revoria. Nome da senhora? Vera. Andou e caminhou. Revaria, refune, quemódia, sério, refácia, necrone, refória. Eu vejo o número 15, número 25, número 34. 15 horas, 25 minutos a partir dos 34 segundos. Refore, refária, necrone, refória. Eu vejo uma mão grande que desce e põe em cima da tua barriga.
Quando essa mão toca na sua barriga, eu vejo muito fogo nessa mão. Essa mão está passando no estômago, com esse fogo 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 no estômago. Eu vejo uma moça chorando, eu vejo um moço chorando, eu vejo uma moça chorando, eu vejo um moço chorando. É bom, mas o fogo está passando no estômago. Manda dizer o Senhor, contempla agora a minha mão segurando a tua mão. Eu não vou permitir que no hospital das clínicas tu seja diagnosticada com tumor maligno no teu estômago. Eu vejo o número 0, número 4 milímetros é o tamanho de um tumor maligno que está no teu estômago. Mas assim diz o Senhor, enquanto a igreja está me adorando, eu estou arrancando um câncer agora do teu estômago. Eu estou arrancando um câncer agora do teu estômago. Assim diz o Senhor, eu estou arrancando agora o câncer do teu estômago. Vem comigo, igreja, vem comigo, igreja. Se acabando que me dá, Jesus cura, pastor. Jesus está arrancando agora o câncer. Pastor, acabou os pés na barriga dela. Deus está curando agora. Eu convido os pentecostais a adorar. Eu convido os pentecostais a adorar. Remícia, repudiquete-se, diga comigo, ou mergulho ou volto para o seco. Pergunta para quem está do teu lado, e aí? Vai mergulhar ou vai voltar para o seco? Repudiácia, Clério Revi, Sominécia. Eu vejo um varão que passa nessa igreja. Eu esqueci o nome do seu filho, pastor Heber. Qual é o nome daquele seu filho? Eu esqueci o nome dele. Pega o Juan pela mão, dizendo: escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Se for necessário, eu te puxo pelos cabelos. Eu te vejo sobressaltar. Eu vejo a boca aberta, teus olhos mergulhando. Deus chega da ciência da palavra. Deus chega da ciência da palavra. Deus chega da ciência da palavra. Eu vou te usar na ciência da minha palavra. Eu vou te usar com graça. Eu vou te usar com autoridade. Eu vou te usar com som. Eu vou te usar. Escolhido não tem escolha. Há uma nuvem de glória dentro desta casa. Há uma nuvem de glória dentro desta casa. Há uma nuvem de glória dentro desta casa. Há uma nuvem de glória. Ei, séria, repúbia, remícia, rebúbia, remaue, rebária. Realmente calamaia, reminacia calabância, rebúbia. Seu nome, varão. Do teu lado. Se põe de frente, mano. Esse moço aqui, ó, tá com a mão no peito aqui, ó. Do teu lado, aí, do lado do outro. Isso. Teu nome? Johan. Eu me vejo pulando e falando em mistério. Eu me vejo tomado pelo Espírito. Eu vejo a mão negra que dá um soco nas tuas costas. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus diz: a tristeza veio, a mancada bateu. Estou entrando dentro daquele lar. Péssio, eu vou te amar. Colocarei tudo no seu devido lugar. Rebutia, refória. Tuas noites de sono nunca mais serão a mesma, diz o Senhor. Te farei mergulhar em minha presença de uma forma diferente. Eu sou o Senhor, que nesta noite vou marcar a tua vida e marcar a tua história. Você é batizado com o Espírito Santo, moço? Você é batizado com o Espírito Santo? Levante as suas duas mãos para o céu, por gentileza, moço. Você crê em renovo, moço? Refore, refale, meprécia. Deus está me mostrando agora em visão, moço. Rembique, sal e bopiprácia.
Reforca me dube a prove pécia. O varão incandescente que está te abraçando. Para alguns isso é meninice, mas eu entendo que são visões de Deus. Esse varão está te abraçando. 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 Pegue você e pegue quem está perto. 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 Recebe o renovo de Deus agora. Recebe o renovo de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, moço. Receba o renovo de Deus. Ei, para terminar, glória, some inércia, remude calabícia, auebiawa, caminho recit sawawi, lebuve cresce ao ar. Essa moça viva se pôr de pé. Seu nome? Sara. Não lhe conheço, mas ouvi um pouco hoje da sua história. Falaram bem de você, dizendo que é um retorno glorioso. O diabo queria te matar, mas Deus vai usar tuas mãos para dar vida hoje. Você vai mergulhar. Você vai ser impactado. Parece que não vai acontecer nada. Só vai sair daqui carregados de glória. Moça, aquela senhora lá no fundo, que olhou para trás, a baixinha ali, ó. Você vai com a mão no peito e deve dizer: o infarto foi repreendido agora. Deus está dando livramento. Deus está dando livramento. Laço de morte. Desce a lá. Glória dele ao céu, glória ao céu. Se coloque sobre os pés, gente. Essa é a noite decidida. Ou você mergulha, ou você volta para o raso. O tempo que passamos no celular e na Netflix, não é pecado estar na Netflix, não é pecado ter um celular, mas é pecado quando está tomando o lugar de Deus e o tempo de Deus. O tempo que passamos na Netflix e no celular, poderemos estar aos pés do Senhor. Leva-se. Ele não me revelou. Renicial e terra. Glória a Deus. Eu estou tendo visões de Deus aqui. Eu me vejo, Elson, falando em línguas estranhas com muita autoridade. Com muita autoridade falando em línguas estranhas. Os jovens que não são batizados com o Espírito Santo, levante as mãos. Os que não são batizados com o Espírito Santo, com a permissão do pastor Eber, venham aqui na frente. Pessoas que estão na igreja que não são batizadas com o Espírito Santo, levante as mãos. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero pares aqui. Para cada moça que é batizada com o Espírito Santo, uma moça batizada. Para cada moça que é batizada com o Espírito Santo, um jovem batizado aqui. É noite de mergulhar. É noite de mergulhar. Eu vou contar até 3.
duas mãos para o céu. Os que são batizados com o Espírito Santo no 3. Vai abraçar essa pessoa e vai dizer: recebe de Deus agora o batismo com o Espírito Santo. Onde que acontece? Vimos pousar sobre a cabeça deles. Meu nome é Sérgio. Antes de ir na boca, passou na cabeça. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, mas cabe a você em crer, abrir a boca e falar. Quando eu contar 3, ele vai começar a cantar. Você vai abraçar alguém do teu lado e vai dizer: seja cheio do Espírito Santo. Jesus vai batizar e vai renovar pessoas aqui dentro dessa casa. É no 3. Levante e crescita o alguém. Eu digo 1 para a glória do Pai. Eu digo 2 para a glória do Filho. 2,75. Deus está em nosso meio. 2,85. Esta é a noite. E não passa dessa noite que Deus enche tua vida de poder aqui dentro. 2,98. Pessoas que são batizadas serão renovadas com o Espírito Santo aqui dentro. Essa moça de vidro na galeria, manda me dizer o Senhor Ana Flávia: um tempo novo está chegando sobre a tua vida. A vida é feita de ciclos. Não reclame de quem vai sair. Relícia! Porque um ciclo novo vai começar na tua história. Cada um tem a vida que tolera. Diz o Senhor: enquanto tolerar, vai ser assim. Mas se posicionar, eu mudo tudo. Se capoquear. Repute-se que ela me repriou. Quando eu contar 3, você passa, alguém diga assim: seja cheio do Espírito Santo. Não tenha medo. 2,99. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Ele me come da Ásia.